Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e continue sempre ao nosso lado. Agradecemos a Deus mais uma vez por estarmos reunidos. Eu, em particular, de novamente rever os irmãos e de estar aqui revendo, os irmãos do Templo Santo André e pedindo a todos os irmãos que estão presentes e aqueles que estão também no canal da audiência, que elevem seus pensamentos a Deus, que Ele, em cada um de nós, então, procure estabelecer o conhecimento de que somente Ele tem o poder para nos dar tudo aquilo que nós necessitamos, e que nós devemos, então, pedir sempre a fortaleza espiritual, a sabedoria e o discernimento para praticar a sua santa doutrina. Peço pela vontade de Deus que os irmãos coloquem de pé para nós fazermos a abertura. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, e pela sua santa vontade onipotente, declaramos aberta essa reunião. Que Deus esteja conosco agora e para todos sempre. Amém. Cantamos o hino da obediência.
podemos sentar para a vontade de Deus. Hoje eu queria, pela vontade de Deus, às vezes a gente pega um tema e começa a evoluir em cima do tema e começa a desenvolver cada vez mais, então vem, né, a nós, então esse que não é, que a gente sabe que através do Cristo, então, que opera todas as coisas, vem novos, a gente fala e parece que os irmãos sempre falam isso, né, que um tema que a gente fala hoje, se eu falar o mesmo tema daqui a uma semana, sempre nós vamos ter uma compreensão melhor, um entendimento melhor e até um esclarecimento melhor nessa situação. E eu tenho feito nas minhas últimas prédicas, então, muito falando sobre a fé, né? Falei em Porto Alegre na última e faltou, fé a gente tem que ter todos os dias, então vai voltar sempre a gente ter essa fé constante, né, que nós temos que buscar nas nossas vidas. E faltou ainda complementar com algum texto que hoje, então, pela vontade de Deus, eu queria trazer aos irmãos para complementar o que eu havia dito, que eu tinha falado, que a fé, às vezes a gente tem dentro da doutrina, nós sabemos que nós temos duas pilastras que sustentam a doutrina, que é a obediência e a negação. Mas elas, juntos, elas vêm com a fé, né? A gente pega várias e várias passagens de fé sobre o Evangelho, dentro que o professor também, dentro do livro dele, fala, e ele nos alerta a isso. E eu vinha sentindo, assim, às vezes, assim, um certo abandono de que porque a gente sabe que todas as coisas já estão feitas por Deus, tudo está feito. Antes que o mundo fosse mundo, Paulo já dizia, eu já estava predestinado a ser apóstolo. Antes que o mundo fosse mundo, nós estávamos predestinado a estar aqui hoje no dia 1º de novembro, assistindo uma reunião no Templo de Santo André. Então, mas isso não quer dizer que a gente se acomode com essa situação, porque a doutrina da obediência a Deus, a doutrina do Cristo, ela não é de acomodação. E às vezes a gente faz uma analogia de que a fé, eu tenho fé, mas o Evangelho nos alerta, mas somente a tua fé sem obras não é justificada. Então, a gente pode crer, né? Sempre que a gente crê que realmente Deus está no controle de tudo, mas nós temos também que estar alertos de que nós devemos também pedir nas nossas orações que Ele nos oriente e que Ele nos movimente nessa fé e nesse conhecimento, porque, voltando, a doutrina não é de acomodação e sim de vontade, e nós temos que, essa fé tem que nos mover para nos impulsionar, é como se fosse uma brasa viva nas nossas mentes, nas nossas almas. Essa fé nos eleva de degrau em degrau, porque nós vamos buscando um conhecimento ou uma sabedoria de uma determinada coisa que é nos dada, graças a Deus. Cada um de nós pode dar o seu próprio testemunho. E aí, depois dessa fé, o que vem acontecendo? A nossa fé se evolui, a gente e vai procurar uma outra fé. Então, de fé em fé, nós vamos adquirindo o conhecimento para, com sabedoria, pôr em prática a doutrina da obediência a Deus. Com a certeza, né, essa frase, né, que o segredo da doutrina está na certeza, na confiança ilimitada que temos no nosso Pai comum. Então, isto, toda vez que é um testemunho meu, toda vez quando eu vou pedir uma oração, ou vou fazer colocar uma situação, a gente sempre está procurando uma situação e entra numa situação, eu sempre me lembro disso, que a gente tem que ter essa confiança ilimitada. Então, essa confiança ilimitada, ela transcende até, para mim, eu penso assim, muitos irmãos pensam que é diferente e tudo está certo, né? Eu penso sempre que, como eu estou pensando que a igreja como um todo ora por mim todos os dias, isso é um dever nosso, isso eu quero colocar, por isso que eu queria também começar assim, o dever de toda obediência a Deus é orar por toda a igreja. Toda vez que a gente ora de manhã, o Pai Nosso, ao anoitecer, se nós nos lembrarmos sempre de pedir a oração a todos estarão dentro desse amparo. Seja
qual for, e assim, mas nós sabemos que Ele está. Então eu sempre, quando acontece determinada situação que eu vou pensar na oração, eu faço a oração e digo assim, que seja feita a vontade de Deus, mas sei que toda a igreja está orando por mim, porque todos nós temos. Então isso nos liga, né, espiritualmente numa mesma sintonia que é a crística. Quando nós estamos buscando as coisas de Deus, quando nós estamos pedindo a Ele, com certeza existe a nossa expansão de consciência, que os irmãos gostaram tanto de falar, e essa expansão de consciência nos faz crer que realmente nós somos amparados, mesmo que os nossos olhos nos enganem e as nossas condições físicas nos enganem. Mas se nós temos lá no fundo isso já enraizado, nada vai estar certo, nada vai estar errado, tudo vai estar certo e nós estaremos dentro desse amparo. Então, como eu falei com os irmãos, faltou só uma partezinha sobre a fé que eu queria trazer aos irmãos, que era um tema de um irmão antigo, que é Napoleão Oliveira de Castro, que falava sobre a fé do Cristo, que complementava o que eu tinha falado anteriormente. Eu acho que esse tema sozinho já nos esclarece muitas coisas, e eu gostaria de trazer aos irmãos. Então, diz assim o texto: precisamos compreender a fé que nós recebemos através da doutrina da obediência a Deus e que nos conduz à confiança não só pelas promessas, mas pelas próprias manifestações do Espírito Santo em cada um de nós. No verdadeiro caminho, dentro do raio crístico, pela iluminação da consciência do Cristo em nós, é que nasce a fé. Pela fé vem a virtude, e pela virtude o poder, porque o conhecimento é poder. Dentro da doutrina, nós começamos a nos esforçar internamente para entender melhor as coisas que o Espírito nos fala, seja através do Evangelho, seja através do livro do professor, ou ainda através das palavras de qualquer irmão que esteja identificado com as coisas de Deus. É tudo aquilo que a gente faz, né? A gente se reúne, participa das reuniões, se não consegue participar online ou ao vivo, a gente lê o Evangelho, a gente lê o livro do professor, e assim ele nos fala. E Deus dá um jeito de falar conosco, viu, meus irmãos? Quando nós necessitamos, nós vamos recebendo as coisas. O que nós temos que estar sempre é com a nossa consciência, a nossa mente voltada para as coisas espirituais. E aí nós vamos ver tamanha maravilha que é essa fala, ou então essa amostra que tem do Cristo em cada um de nós. Mas devemos sempre estar, então, elevados nessa busca de compreender as coisas divinas. A fé conduz a Deus aqueles que aceitam a lei do Cristo, com seus mandamentos e estatutos. Aqueles que se aborrecem por causa da lei, é porque lhe faltam forças para cumpri-la, pois querem cumpri-la por si mesmos, e não o conseguindo entram em sofrimento. Em contrapartida, a fé nos conduz à verdadeira lei, a lei do Cristo, a lei do amor, a lei da tolerância, e não a lei do olho por olho e dente por dente. Os que estão integrados dentro de uma lei são julgados por ela. Assim, os que estão sob a lei mosaica são julgados por ela e condenados por não cumpri-la, a começar pelo primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Por consequência, é grande o sofrimento das almas, condenadas como transgressoras desobedientes, porque negam a onipotência de Deus, fazendo as coisas como livres. A lei do Cristo é fé permanente, é a vontade se expressando no nosso interno, embora muitas vezes nós não sintamos o cumprimento da vontade operando em nós, porque somos tão pequenos espiritualmente, muitas coisas que ocorrem no nosso interno passam desapercebidas. Como eu falei anteriormente, por isso que nós temos que estar voltados às coisas espirituais, que essas coisas não passarão desapercebidas. Quando nós estamos em sintonia com o Criador, sempre buscando isso, essas coisas, elas se encaixam e nós começamos, uma coisa que às vezes acontece hoje comigo, eu vou entender daqui a X tempo, mas esse X tempo me vem, aquilo tinha acontecido, é isso que o irmão quis dizer, ou é isso que eu quis ler e não entendi naquele momento, mas a gente está buscando. Essa é a busca, porque o irmão de Viamão, Emmanuel, gosta de dizer que o cristão é um buscador. Nós temos que ser buscadores, nós temos que buscar, entender e compreender e estudar essa doutrina. O livro
a Bíblia ou o livro do professor, então não é para se ler, é para se estudar. Por isso que até hoje, né, eles são os mais lidos, a Bíblia principalmente, e os menos entendidos, porque eles leem, não buscam compreender. É necessário que aprendamos a invocar o Pai com humildade, como servos do Senhor, e Ele operará dentro da sua verdadeira fé no interno de cada um de nós. A fé do Cristo nos abriga e nos conduz ao necessário conhecimento para nos fundamentar no espírito de obediência. Se nós elevarmos o pensamento a Deus e rogarmos que nos conduza sempre no caminho do Cristo, estaremos resguardados de todas as coisas que não nos convêm, no espírito de obediência que nos é dado. Poderemos ser tentados e até às vezes sofrer alguma tribulação, mas pela fortaleza do Espírito em nós, a fé aumentará. E em consequência teremos as condições necessárias para invocar o Senhor e pedir o seu divino amparo. Pela fé que nos é dado pelo Espírito, Cristo nasce e cresce em nós, mediante as provas que o Senhor se coloca em cada um de nós, para que possamos entrar no reino da perfeição, libertando-nos da consciência humana. Esta fé que se faz presente no nosso espírito não é ilusória, é a própria fé do Cristo que recebemos no caminho da obediência. Toda vez então que se nós orarmos com fé, e mesmo que os nossos olhos enganem e nós achemos que não fomos atendidos, fiquemos tranquilos, porque isso é uma esperança que nós vamos ter de que nós fomos fortalecidos a cada vez que nós passamos por uma experiência, aqui o irmão falou de tribulação, nós saímos dessa situação muito mais fortalecidos. Vamos demorar às vezes um pouco mais, um pouco menos, se Deus sabe, porque só que Deus sabe, mas nós vamos sair. Se nós tivermos, se acreditarmos profundamente nessas palavras e exercitarmos isso, nós sairemos e muito mais fortalecidos e com muito mais fé, como fala o texto. Porque, como eu falei lá no início da reunião, o nosso conhecimento, as nossas experiências vão de fé em fé. Então, hoje acontece isso comigo, amanhã vai acontecer com uma outra coisa, mas não nos deixemos abalar. Ao contrário, a fé terá que ser muito maior, porque nós passaremos de novo e Deus, na sua infinita misericórdia, nos mostrará que realmente saímos mais fortes e fortalecidos, porque nós temos o amparo de Deus. Nós recebemos a doutrina do Cristo pelo Evangelho, não segundo a letra, mas pela palavra da fé que o professor Ugarte colocou em nossos corações. Nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé que ele teve no Pai, se humilhou perante si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A fé do Cristo, pelo poder do Espírito, nos conduz de etapa em etapa, de degrau em degrau, até chegarmos com a unificação com o Pai. E a unificação eu sempre gosto de falar, né? A gente sempre fala muito isso, a unificação. O professor diz assim, o fim único que nós estamos nesse plano físico é para nos unificarmos com o Pai. Mas acredito que todos nós ainda não temos como explicar no bom português o que é essa unificação ainda. Mas nós temos lá no fundo, porque nós fomos chamados por graça, lá no fundo nós temos que essa unificação é que nos elevará e estaremos sentados à destra de Deus, como promete nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos indo atrás de uma promessa, meus irmãos. E essa promessa é verdadeira, apesar que os nossos olhos não têm como... Pede para mim comprovar isso, não, mas é verdadeira, porque nós, o irmão Navorinha até falou na quarta-feira, a gente já tem comprovações episódicas de que aqueles irmãos que antes estavam conosco, que hoje não estão com mais, continuam trabalhando. E se eles continuam trabalhando e se manifestando a nós, o que está acontecendo? Eles estão nesse caminho da unificação. Isso vamos dizer assim, é um incentivo para nós de que as coisas estão andando dentro do que está colocado dentro dos evangelhos, quando nós não olhamos através da letra morta, mas sim com a letra com a mensagem do Espírito. Na igreja, nós somos membros do mesmo corpo que tem por cabeça Cristo e cada um a sua função. Não pode dizer que não precisa do outro. Cada um deve procurar olhar como vai agir dentro do caminho em que Deus o colocou.
Temos que usar do discernimento, da prudência, principalmente nas coisas espirituais. Se estivermos emanados na vontade de Deus, atento aos seus santos mandamentos, seremos guardados pelo Espírito Santo do Senhor. A vontade de Deus não é fácil de ser posta em prática porque fere a sensibilidade humana, o tal do ego, né, que a gente tanto fala. Né? Mas é bom que isso aconteça, porque daí nasce a reflexão e a fé desabrocha com maior potência, para que haja a consumação da vontade de Deus em nós. Obedecendo a Deus, vive Cristo em nós pela fé. Então a importância que nós temos que ter da fé. Não banalizemos a fé, por que eu comecei isso, eu falei lá, por que me veio à cabeça isso, né? Porque a gente sempre fala que nós, pela graça de Deus, somos chamados para uma doutrina maravilhosa. Nada igual, não tem nada igual nesse mundo que possa igualar o aprendizado que nós recebemos nessa doutrina e todas aquilo que nós passamos por ela. Mas a doutrina ela tem só um grande detalhe, vamos dizer assim, porque a gente não busca só a nossa paz material. Ao contrário, a gente busca a nossa paz espiritual. E o mundo, porque essa fé que eu estou falando, existe em todo mundo. Existe em todas as religiões, em todas as pessoas. E a gente vê até provavelmente uma fé muito forte. Aí eu citei nesse texto algumas passagens bíblicas que Jesus Cristo falou, porque Jesus Cristo nunca fez nada sem a fé. Ele falou várias vezes, a tua fé te curou, e onde ele não encontrou fé, ele não fez nada, porque não tinha como fazer. E ao contrário, em alguns lugares ele bateu os pés e disse, aqui eu não me lembro a passagem, mas aqui nesse lugar não deu para fazer essa pregação. Não porque ele não tinha poder, ele tinha poder, mas ele viu que ali não estava ainda preparado para receber toda a plenitude de que estava reservado. E para também demonstrar, por isso que é importante isso, aos apóstolos, tudo aquilo que eles tinham que fazer, e também que não ia dar muito certo às vezes, mas eles tinham que estar resignados com essa situação, porque eles tinham do poder do Pai com eles. Isso que ele queria mostrar. Então, a gente vê que tudo aquilo, eu sempre gosto de falar, Jesus Cristo curou, ressuscitou, fez de tudo, né? Mas todos eles que ressuscitaram e que também ele curou, morreram, né, meus irmãos? Por isso que a doutrina veio nos mostrar uma outra situação. Nós vamos receber bênção? Vamos, graças a Deus. Se é para nós ficar mais um pouco nesse plano físico, para evoluirmos, porque é para isso que a gente tem que estar, por isso que eu falei da unificação, a importância da unificação, porque vai chegar o nosso momento, né? Mas isso nós temos que estar. Por isso que a doutrina nos faz ver as coisas através da ótica do Espírito e não da matéria. Vamos receber bênção? Graças a Deus, vamos receber bênção. Mas nós temos que estar mais transcendentes das coisas espirituais, porque essas é que são verdadeiras, porque é transitório, tudo no terreno aqui é transitório. Eu posso hoje ter uma grande bênção, vou ficar mais um tempo aqui, mas não vou ficar muito tempo. Mas o meu Espírito é eterno, porque essa unificação me faz eu estar vinculado ao Criador. Então, o que é mais importante para nós? Buscar o que é transitório e perene, que vai ter o seu tempo útil, ou aquilo que é eterno. É difícil isso, porque tem um negocinho que o irmão falou ali, que nos atrapalha, que é o ego, que a gente nele não consegue enxergar. Nós temos que ir transportando. Toda vez que a gente consegue baixar essa condição do primeiro Adão, como fala Jesus Cristo, ao fazer Deus a tua vontade, tem agradado a minha alma. Ele disse, minha alma, ele disse, não era dele, tem agradado aquele Cristo que operava em Jesus. Retira aquele primeiro que era o ego, para estabelecer o terceiro, que era o Cristo verdadeiro. E é isso que nós devemos buscar. Então, vamos buscar a fé para nós evoluirmos espiritualmente. Principalmente, esse é o maior sustentáculo dessa doutrina. Porque todos nós, né, fomos chamados, nós não sabemos porquê, recebemos uma mensagem que às vezes é meio torta para o mundo, meio completamente torta para o mundo, né? Mas para nós entra que é uma luva. Por que será, né, meus irmãos?
Por que às vezes a gente vai dizer, eu não acredito em livre-arbítrio, mas vai explicar no mundo o que se não acredita em livre-arbítrio. Nós, graças a Deus por esse chamamento, temos isso já como uma compreensão já estabelecida, que é a tal da intuição, que já vem de Deus. E ela nos dá que através de tantas e tantas encarnações, nós hoje estamos preparados para receber essa verdade, que é a doutrina, e que nós estamos procurando praticar. Bom, eu agradeço a Deus por esse primeiro momento, e hoje, pela vontade de Deus, vou dividir com a irmã Lourdes e com a irmã Claudete depois, pela vontade de Deus. Então, passo a palavra à irmã Lourdes, pela vontade de Deus. Vou deixar meio desarrumado aqui também, irmão. Deus conosco, irmãos. Graças a Deus por estar aqui mais uma vez. Nós que nos assistem, agradeço também. E hoje eu tirei um texto da Mateus 19, 21, a parábola dos trabalhadores na vinha. A parábola dos trabalhadores na vinha, capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-de vós o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-os-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama-nos trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. Chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuraram contra o pai de família. E dizendo esses derradeiros: Trabalharam foi só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajusta-te tu comigo um dinheiro. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu tirei uma reflexão dessa parábola que eu li, pelo que entendi, pelo aprendizado, que essa parte da parábola dos trabalhadores tirei uma reflexão que o significado, desse, também, como o irmão disse, às vezes na Bíblia tem umas partes que ainda a gente precisa estudar para entender um pouco mais. Mas pelo que eu entendi, o meu aprendizado, dos trabalhadores da vinha deu um homem que contratou vários trabalhadores em dias e horários diferentes,
para trabalhar em seu campo no final do dia. O homem pagou o mesmo salário pelo trabalho de todos, com certeza os incomodou alguns. Aqueles que foram contratados nos últimos minutos, mas os homens que trabalharam o dia inteiro reclamaram em alta voz que o proprietário estava sendo injusto. O último grupo trabalhou apenas 1 hora e com o proprietário pagou a eles o mesmo salário dos que trabalharam o dia inteiro debaixo do sol forte. Então ali a parte que eu entendi fala da inveja. A gente também, lendo essa parte, também pensa que é injusto, né? Mas trabalharam debaixo do sol forte. Então o proprietário respondeu: não enganei vocês, paguei o que combinamos. Pegue o que é seu e vá, como ele explicou no texto. O que importa se quero pagar o que paguei a vocês, só porque sou bondoso. Mas entendi que não era só pela bondade, né? E você precisa ficar, ele respondeu para um dos trabalhadores com inveja. Seja grato pelo que recebeu e siga em frente. Às vezes a inveja pode trazer muito mal e também nos desviar do caminho de Deus, que Deus está nos oferecendo. Não podemos cumprir os propósitos de Deus sem sentir inveja dos outros. Se não sabemos ser grato e feliz pelo que temos, nunca seremos felizes e gratos por mais que um dia tenha mais. A inveja envenena tudo, impede que Deus abençoe nossos esforços, impede as bênçãos. Em Tiago 3,16 diz: a inveja é a fonte de todo mal. A inveja pode fazer uma pessoa mentir, pode levar uma pessoa a roubar ou até assassinar. A Bíblia está cheia de exemplos motivados pela inveja. Caim matou seu irmão Abel porque tinha inveja dele. Os irmãos de José venderam ele como escravo por inveja, talvez pela sabedoria que ele tinha, né? Saul tentou matar Davi diversas vezes por inveja da sua popularidade, da sua fé também. A Bíblia nos mostra vários exemplos. Os líderes religiosos condenaram Jesus à morte porque também em algumas coisas tinham inveja dele por ele ser o que fazia o bem, né? Que ele só fazia o bem, ensinava, dava os ensinamentos, né? E a inveja é um dos 7 pecados capitais. Deus fez cada um de nós único. Além disso, a comparação leva a uma das duas reações negativas, orgulho ou inveja. O que importa não é quem está melhor, mas sim se você está fazendo o que Deus o criou para fazer. Se você está aproveitando o que recebeu, dons, bênçãos. Deus não julga por talentos quem não possui, por oportunidades que não teve. Ele avalia sua fidelidade, sua obediência em servir, e pelo que fez com o que recebeu, e pelo que você fez, pelo que recebeu com seus dons espirituais. Lembrando que Deus não chamou nós para ser o melhor do mundo em sua formação, suas experiências, suas oportunidades, suas habilidades. Portanto, devemos quebrar o hábito de se comparar com os outros. Devemos celebrar a bondade que Deus nos dá todos os dias, e o melhor de todas
é a vida. Agradecer. A graça de Deus não tem limites, há mais do que é suficiente para repartir com todos e ainda sobrar uma quantidade infinita. Tudo o que temos é um dom de Deus. Sejamos agradecidos pelo que temos. Deus sabe do que nós precisamos. Ele nos suprirá. Basta ter fé, confiar nele, obedecer, fazer a sua obediência. Então, irmãos, que eu entendi, ser melhor cada dia na obediência a Deus, não ser melhor que ninguém. Somos todos iguais, estamos aqui no mesmo propósito, servir a Deus. Aprender uns com os outros. Perante a Deus somos todos iguais, mas com dons diferentes, cada um de nós. No seu tempo, sem comparação. Muitos, essa palavra que eu li no texto ali, da parábola, muitos são chamados e poucos escolhidos. Essa fase final dos trabalhadores da vinha. E como o irmão falou, a fé é muito importante, mas temos que ter a fé e buscar a sabedoria na obediência. Eu dou graças a Deus por mais essa oportunidade aqui. Estamos no mesmo propósito, graças a Deus. Como eu falei, cada um tem um tempo, mas os dons espirituais talvez diferente de cada um, mas tudo tem o seu tempo. E eu estou nesse mesmo barco também. Aprendizagem, talvez meio lento, mas aos pouquinhos eu vou entendendo a obediência. Deu graças a Deus por essa mais oportunidade aqui. Passa a palavra, Claudete. Deus conosco, irmãos. Graças a Deus por estarmos novamente juntos, né? Nos alimentando desse Espírito maravilhoso, que é o Espírito do Cristo crescendo em cada um de nós, né? A cada momento que conseguimos estarmos juntos, trocar essas experiências, essa energia do Cristo, né? Ele diz aquele hino, muito bom. O Marcos estava falando no início sobre a fé, né? A fé, a gente fala bastante sobre isso. E nunca se fala que chega, né? Agradeço muito a Deus por estar presente aqui, assistindo, né, essas palavras divinas entre os irmãos do canal da obediência também, graças a Deus, né? Estamos todos no mesmo barco, que nem diz a irmã Lourdes, né? Estamos todos empenhados no mesmo propósito, agradecendo muito a Deus por ter sido chamados, com certeza, né? Para a obediência a Deus. Quando o irmão Marco estava falando sobre a fé, e que estava também, o Evangelho diz, né? Um livro que leram e releram milhões de vezes, né? Não compreenderam, mas já sabemos lá no nosso íntimo por que muitos ainda não compreendem, né? É porque falta a chave que é o Cristo em cada um de nós. Só vai compreender aquele que tiver do Espírito, né? Então, sempre gosto de frisar isso, né? Toda vez que formos lermos o Evangelho, né? Formos estudar, como disse o irmão, não só ler, passar como fosse qualquer livro. Pedimos a Deus que nos dê essa compreensão, nos dê, clareie para nós os ensinamentos, né? O que quer dizer ali? Porque é muito fácil nós passarmos direto e não compreender. Mas quando olhamos para esse olho espiritual,
né? Esses olhos divinos conseguimos compreender. E esse é o segredo da doutrina, né? Esse é o segredo. Que de nós mesmos nós não vamos conseguir compreender nunca. Mas se orarmos e pedirmos com essa fé, nós vamos conseguir. Porque dá tanto exemplo aqui. E a mamãe estava falando ali uma parábola, né? Uma Lourdes também. Ele falava por parábolas para que quem pudesse compreender seria só aqueles que tivessem o Espírito do Cristo. Só aqueles que estavam predestinados para compreender. Como essa passagem aqui que a irmã Lourdes leu dos trabalhadores, né? Olha só, cada um trabalhou num horário diferente. E aí cada um trabalhou naquele horário diferente e recebeu a mesma quantidade, o mesmo valor. Lá na mente de cada um dos trabalhadores foi uma injustiça isso, não é? Mas Deus não é injusto, Ele é justo. Cada um que trabalhou deu do seu melhor, não importa quantas horas. E o Senhor fez um acordo com eles, tanto que tu vai receber, tu também pagou direitinho, não pagou? Né? Então, a gente olha com um olhar que a gente quer que seja como a gente pensa. Né? Cada um recebe aquele valor que necessita. E Deus sabe todas as nossas necessidades. Ele sabe. Então pedimos com essa fé raciocinada, essa fé com certeza, né? Que vamos receber sim, no tempo de Deus. E Ele sabe qual é que é o tempo, né? Eu tenho também para compartilhar com os irmãos, aqueles caderninhos, um daqueles caderninhos do irmão Aldo. Esse aqui é o número 18A, Espírito Santo. Vou ler um pedacinho só, porque ele é bem extenso. Então ele é tão importante também quanto todas as passagens, né, dos livros, do livro do Evangelho. Até tirado disso, né, meu irmão Aldo, ele foi um irmão muito esforçado, nos ensinou muitas coisas, né, e deixou também seu legado aqui. E um deles é esses caderninhos, que diz assim: o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo de Deus? Aí ele diz, a pergunta não está bem formulada. Certo seria, o que é o Espírito Santo? Ou, ainda mais precisamente, que aspecto da divindade simbolizam os vocábulos Espírito Santo de Deus? Essa é uma pergunta, né? Aí ele diz, o professor Ugarte, tecendo considerações a respeito da Santíssima Trindade, nos diz na página 174 do Novíssimo Evangelho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são pessoas. Sustentar esse diabólico absurdo é obra da ignorância. É pretender materializar a ideia de Deus, pois sabemos que Deus é Espírito, segundo as próprias palavras do Senhor. O mistério trino de Deus fica completamente esclarecido ante a nossa consciência somente com a seguinte definição: os vocábulos Pai, Filho e Espírito Santo são nomes do mesmo Espírito. Quantas vezes nós já lemos isso, né, irmãos? E é preciso que não confundimos isso. O Espírito Santo são do mesmo Espírito, correspondente das suas três manifestações espirituais, que se interpenetram, formando um único corpo espiritual. Fora desse conceito, nada seria acessível, esse mistério que nenhuma religião jamais explicou e nem pode explicar. Como é que uma religião vai explicar? Né? Não tem como. Deus nos traz cada vez mais, cada vez que pedimos mais, porque Ele é que consegue explicar em cada um dos seus servos, né? Ele diz com letras maiúsculas aqui:
todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Dentro da lei de obediência, ouve-se a voz espiritual do Senhor. Recordai que o divino mártir, que se imolou pela nossa redenção, libertando-nos da ignorância, não disse: a religião vos salvará, mas essas sapientíssimas palavras que deveriam ficar gravadas em todas as almas, com letra maiúscula: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí ele diz assim: retirando o véu, diz a divina sentença: e conhecereis Deus, e Deus vos libertará. As duas grandes leis espirituais estão escrito isso, né? Prosseguindo assim, na mesma linha de pensamento, o professor acrescenta no 5º parágrafo da página 134 o seguinte: é Jesus Cristo, o unigênito entre os mortos, entre os livres, né? E por seu espírito de obediência e negação chegamos ao Pai. Aquilo que o Momar estava falando, né? A unificação que a gente tanto fala, mas às vezes com palavra fica tão pobre da gente falar, né? Como que é a unificação, como que é essa salvação? E nós estamos no caminho da unificação, né? Cada vez mais. Cada vez que buscamos mais, cada vez que buscamos aprender, que buscamos saber como funciona, pedindo a Deus, nós estamos caminhando em direção a essa unificação. Nos libertando, a libertação, libertando do quê, né? Das ignorâncias, né? Daqueles pensamentos que não nos convém mais. É isso que a gente vai se libertando. Não tem mais efeito nenhum essas coisas que quando vamos conhecendo a obediência realmente como que ela é, né? Como que é a prática da obediência, como é que esse amor de Deus para com nós, e quando começamos a praticar pela vontade de Deus o Cristo em cada um de nós, a nossa vida vai se transformando, os nossos olhos vão se transformando cada vez mais, porque olhamos com os olhos divinos. Ele diz mais: as palavras que estão sendo inseridas nos 2 primeiros parágrafos, lá na página 139, pela vontade do grande ordenador da vida e clareza necessária a compreensão da verdade insofismável, e que segue a lei do Cristo, o que segue a lei do Cristo não anda nas trevas. A claridade do céu se manifestará. Cristo vê em seus obedientes. Então, nós não vamos mudando a nossa vida, né? De diferente, vamos estar como estamos, mas o pensamento vai transformando a nossa vida. Os nossos pensamentos, o jeito de nos comportar, nossas atitudes, vai mudando aos poucos, porque vamos compreendendo. E não pode haver rancor, não pode haver raiva, né? Não pode haver ódio em cada um que conhece a vontade perfeita de Deus. E isso vai desaparecendo. Isso vai sumindo da nossa frente. E vai trazendo esse conhecimento, essa clareza que ele está falando aqui. O que segue a lei do Cristo não anda nas trevas. A claridade do céu se lhe manifestará, e Cristo vê em seus obedientes. A mente material gradativamente é substituída pela mente iluminada no Cristo. Conforme vamos conhecendo, conforme vamos buscando cada vez mais essa vontade única, que é a vontade de Deus, e aí vamos enxergando com os olhos espirituais que não há outra vontade a não ser a vontade de Deus. Pensávamos que tínhamos alguma coisa, tinha alguma vontade, ou fazia alguma coisa, e estávamos enganados, porque no momento que estávamos pensando que fazia nossa vontade, nós estávamos fazendo a vontade de Deus inconsciente, que é humana, né? Então, quando se faz conscientemente a vontade do Pai, é dentro dos seus mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tem mais um pedacinho. Às vezes, despercebidos, lemos um parágrafo
algum parágrafo isolado de um contexto maior e procuramos compreendê-lo, segundo o nosso entendimento comum, não levando em consideração a época em que foi escrito, o momento histórico, a população-alvo, isso é, aqueles a quem eram dirigidas as palavras. Observamos esse fato na página também 150 da obra que estamos analisando, que é as das grandes leis espirituais. Olha que está na obra. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos disse. Lá em São João, capítulo 14, versículo 25 e 26, escrito isso. O Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará. Isso são promessas e ele já está aqui em cada um de nós. Não esperamos vir o Paráclito, ele está em cada um de nós hoje, cada vez mais abrindo a nossa mente, os nossos olhos, né? A nossa vida, clareando cada vez mais. O que é a vida espiritual? O que é a vida verdadeira? A vida verdadeira é esta: obedecer a Deus dentro de todo bem. A vida verdadeira não... Aqui é uma passagem que nós estamos fazendo nesse mundo ilusório, né? Estamos passando por aqui só. A nossa vida verdadeira é no Espírito. E temos que trabalhar para isso, porque ela é eterna. Então, irmãos, eu agradeço muito, peço a Deus que cada vez mais nos clareie nossa mente, né? Nos dê a compreensão dessas palavras do Senhor, que Ele está cada vez mais nos alertando. Os tempos estão chegados, temos que abrir nossos olhos espirituais, né? E deixar de lado as coisas materiais que não nos convêm. E é assim que vamos descobrindo e caminhando para essa volta para a nossa vida paterna, né? Que é a mesma parábola do filho pródigo, né? Estamos retornando à nossa casa paterna, com certeza. Agradeço a Deus por essa palavra, nosso irmão Marco, pela vontade de Deus. Agradecemos a Deus pelas palavras ditas pelas irmãs. Agora, quando a irmã Bruce falou de fidelidade, né? Fiel, fidelidade, a palavra fé, a origem dela grega, ela vem de fidelidade, vem de a composição, eu não me lembro direito, mas ela vem de fidelidade, de crer. Então, por isso é importante para o obediente a Deus essa fidelidade. E também coloco aos irmãos e reforço então que coloquemos nas nossas orações então o pedido para toda a irmandade, para toda a igreja. Sempre nos lembremos disso, sempre nos lembremos de todos os irmãos, porque nós somos como diz ali o texto, nós somos de um corpo só, onde a cabeça é o Cristo. Então isso é o fundamental, que se a nossa proposta de conhecimento e de sabedoria se mantém através do Cristo que opera em cada um de nós. Então isso é importante para que a gente sempre se sinta amparado, porque todos os irmãos estão orando por nós. Claro, se todos os irmãos estão orando por nós, consequentemente estamos sendo amparados por Deus, pelo Cristo que opera. E também, só para título também de... Quando a irmã Claudete falou sobre o Paráclito, né? O professor nos dá no início da terceira parte essa grande revelação que ele coloca, né? As palavras do Espírito Santo. Esse é o Paráclito, o Espírito Santo de Deus. E ele escreveu toda a terceira parte, que é onde é a doutrina da obediência a Deus mesmo, pura e colocado, não por Júlio Gatti, mas sim pelo Espírito Santo que nele habitava. Eu agradeço a Deus então por mais essa oportunidade e peço aos irmãos que se coloquem de pé para nós fazermos a nossa invocação.
reunimos-nos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo feito essas palavras que disse: quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei entre elas. Nós temos fé que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está entre nós. Senhor e Pai nosso, graças te damos, Senhor, por estarmos reunidos em teu santo nome. Rogamos, Senhor, que nos perdoe de todos os nossos pecados e desobediências que, consciente ou inconscientemente, tenhamos praticado, e nos ilumines com teu divino Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rogamos, Senhor, que retires de nós, do nosso lado dos nossos lares, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm, e que somente nos acompanhem os teus santos anjos de luz celestiais, que na terra fizeram a tua santa vontade, dentro dos teus santos mandamentos e estatutos, e que chegaram até a ti, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, os teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito. Rogamos, Senhor, pelos irmãos que pedem pela sua saúde. Nós temos fé que tu é infinitamente poderoso para os curar, dando-lhes saúde material e saúde espiritual. Especialmente lhe pedimos, Senhor, para a irmã Heloísa Helena Compos Santos, a irmã Ana Paula Aires, o irmão Nicolas Fogaça, e também lhe pedimos o amparo para o irmão Favorino e ao seu Celate, que deram alta do hospital, graças a Deus. Rogamos, Senhor, pelos irmãos que... Rogamos, Senhor, que nos dê todas as coisas que tu sabes que nos fazem falta. Auxilia-nos, Pai, dando as tuas manifestações espirituais que comprovam a veracidade da doutrina de obediência a Deus. Rogamos, Senhor, pelo governo do Brasil, para que governe com justiça, equidade e acerto, e que haja paz em nós. Rogamos, Senhor, para que retires do mundo o poder do anticristo, para que a tua santa doutrina se propague por toda a parte da terra, conforme as tuas profecias. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Também, aproveitando, peço aos irmãos que orem então pelo irmão Gervásio, que vai fazer uma viagem longa, e que a gente sabe que está sempre amparado e que tudo dê certo nessa viagem para a vontade de Deus. Irmã Favorina, nós vamos para fazer visita ao irmão Favorina essa semana? Foi a semana passada? O irmão seu também. Eu vi as fotos. Por isso que No último final de semana fomos sair do hospital, fomos lá. Graças a Deus estão testemunhando da fé e agradecendo pelas orações dos irmãos. Graças a Deus. Tem aqueles irmãos ou irmãs que querem dar alguma manifestação, ou querem dar algum testemunho, agora estão com a palavra pela vontade de Deus. Agradecer a Deus então por essa oportunidade de estar vivenciando esses momentos, né? Pelo Senhor ter nos promovido esse encontro a cada momento, né? E esse reconhecimento que meu São Paulo está predestinado para estivéssemos aqui, né? Nós tivemos esses últimos 2 dias em General Câmara lá, e testemunhando assim da alegria, da fé daqueles irmãos, que aquele pontinho de luz que está nascendo, né? Uma alegria e entusiasmo, assim. Sei que todos os irmãos estão colaborando para que vários pontos de luz estão se abrindo, mas lá especialmente, né?
mais um ponto onde a doutrina está se alavancando de novo. Já teve ali um início muito forte, e por um momento que nem a chama meio que se apagou, e graças a Deus, pela orientação que o Senhor dá aos irmãos, pelo esforço de cada um, né, pela soma dos esforços, está nascendo mais um ponto de luz lá, eu dou graças a Deus. Graças a Deus. Algum irmão mais? Também quero agradecer a Deus por todo o amparo, toda a proteção que Deus tem nos dado, por ter nos chamado à obediência nesse tempo, e também pela oportunidade de ter vindo mais cedo hoje, meia tarde, para fazer alguns trabalhos, alguns serviços aqui no templo. Inclusive com um soldado de 82 anos que também nos ajudou aí a mexer no jardim. Graças a Deus. Graças a Deus. Soldado sempre, né, tem que estar no quartel, tem que ter. Mais alguém? Quero agradecer a Deus. Agradeço por todas as oportunidades, cada dia, que um aprendizado também com os irmãos. E agradeço por Deus, pela vontade de Deus, nos chegar até aqui hoje, participar dos irmãos. Graças a Deus, meu Deus. Bom, dado o silêncio, vamos pela vontade de Deus, todos de pé, fazemos o encerramento da nossa reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, pela sua santa vontade onipotente, declaramos encerrada esta reunião. Que Deus esteja conosco agora e por todos os séculos dos séculos. Amém.